Muito bom dia a todos. Espero que estejam bem, que estejam a ter um excelente início de fim de semana. Hoje venho aqui falar sobre um ETF que replica o, o Nasdaq 100. Estava-me a faltar o nome do índice. Ahm, À semelhança do que fiz, e aliás do que tenho feito nestes últimos 2 dias, tanto para o Dow Jones como para o S&P, hoje trouxe o índice tecnológico. Pronto, e uma vez mais aqui neste âmbito da análise técnica. O que venho aqui falar, antes de mais, antes de dizer isso, time frame diário, ok? Seguidamente, como eu estava a dizer, venho aqui também falar um pouco, claro que é sempre no campo das possibilidades, mas isto já são possibilidades um pouco mais avançadas, não para agora, não é? Não, quando digo agora, se calhar na próxima semana já, não. Dificilmente pode acontecer, mas dificilmente acontecerá. Mas diria que é no curto prazo, curto, médio prazo, lá está, depende sempre do horizonte temporal de cada pessoa. O Nasdaq, ou neste caso este ETF, não é? Que tende a replicar o movimento do índice do Nasdaq 100, tem feito aqui ou tem tido um comportamento bastante interessante, aliás, desde uma vez mais, se viermos aqui abaixo, vou aqui tirar isto para ser melhor, desde meados de outubro, digamos assim, aqui 13 de outubro, o índice não tem feito outra coisa senão subir, apesar de que a verdadeira subida, porque aqui ainda subiu, mas depois retornámos aqui ao ponto de equilíbrio, podemos dizer que foi aqui no início deste ano, 6 de janeiro, ok? Logo aqui no início mesmo do ano. E agora, aqui nesta fase, não sei se irá ser a fase final ou não, mas o que podemos detectar, e vou aqui ao momento mais presente, é aqui um gap de continuação. Veio aqui fazer, como eu já falei num vídeo anterior, o last kiss, não é? O último beijo, veio aqui tocar, foi-se embora. Na sexta-feira, ontem, ainda abrimos em gap, mas acabámos por fazer mínimos, ok? Tanto em termos de preço de fecho como também em termos de sombra da própria vela. Se quisermos ver isto de outra maneira, que é vermos aqui uma figura triangular a qual rompeu, temos aqui as resistências e aqui os respectivos suportes, rompeu, mas não fez a amplitude, fez quase tudo, não é? Desta amplitude, mas não chegou a completar. E lá está, nem sempre as figuras são completas. Da minha parte aqui, lá está, como eu disse, aqui se calhar uma projeção mais avançada do que o habitual, do que tenho trazido, é aqui a questão de o que eu fiz aqui foi unir os mínimos, ok? Temos aqui uma linha de tendência, aqui já desde junho de 2023, inícios de junho, que pode ainda manter-se aqui uma quarta vez, não é? Por exemplo, seria mais ou menos aqui nesta zona. Isto estaria aqui um ponto de interrogação. Vou tirar isto, mas aqui estaria um ponto de interrogação. E aqui na segunda ou na terça-feira, digo eu, poderíamos tocar neste ponto. E daqui, lá está. Tanto é aqui um suporte. Outrora aqui também nesta resistência, esta linha também podia ser um suporte. Esta já está confirmada, esta não, mas isto é um ponto muito importante. Esta zona dos 371 ou 372, 373. Este intervalo de preço. Que isto coincidiria mais ou menos com a zona dos 15.250, se calhar, no Nasdaq. 15.300, à volta disso. Ou se calhar um bocadinho menos, mas pronto, ali na faixa dos 15.200 acredito que não deve andar muito longe disso. E daqui poderíamos vir fechar o gap em termos de preço de fecho, apesar de que já o fechamos praticamente em termos de sombra, que é uma coisa muito mínima, uma nesgazinha. E poderíamos ficar aqui com o primeiro topo aqui ligeiramente mais alto, lá está, é o próprio standard, entre aspas, da figura técnica diz isso. E fazermos aqui o segundo topo e daí sim rompermos esta linha ou esta zona de tendência, zona não, desculpem, esta banda de suporte, lá está, tendência ascendente, está-me a faltar os nomes,
Um, e aí sim, por exemplo, não é, quebrarmos, fazermos o reteste aqui um pouco aqui acima, se calhar, não é? E depois daí sim virmos aqui fazer a amplitude da figura deste duplo topo que se poderia aqui formar, ok? Aqui, lá está, gap de continuação. Poderíamos agora vir, como eu disse, aqui fazendo um recapitular muito rápido. Zona de suporte aqui já confirmada. Esta zona que outrora foi resistência poderia também virar suporte. Esta zona é crucial, que 372, 373. E daqui poderíamos fazer um segundo topo mais baixo que este. E daqui poderíamos quebrar, fazer o reteste e depois vir por aqui abaixo até à zona dos 350. 357,50, 358,50 aproximadamente, que temos também aqui uma zona de resistência e respectivo suporte. É esta a minha ideia que vos quero deixar para o Nasdaq. Ok, um pouco, lá está, mais avançado, apesar disto ser o fecho diário, mas é a percepção que me dá hoje, mas as percepções estão sempre a mudar, se calhar à tarde já tenho outra percepção, e lá está, o mercado é dinâmico, o mercado não é estático, e daí as coisas estarem sempre a mudar e nós temos que mudar com elas, está bem? Um, Pronto, por hoje creio que é tudo. Um grande abraço para vocês. Espero que tenham um ótimo fim de semana, que ainda agora está a começar, e continuação de ótimos negócios. Obrigado.